para começarmos o culto, vamos estar abrindo a Bíblia em Atos 2, versículo 42 a 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir o pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora vamos cantar o hino de número 536. Jesus amado, escuta a nossa petição e dai-nos teu auxílio nas horas da lição, no tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Agora a irmã Jenny Steph vai estar orando para passarmos por estudo. Senhor, nosso Deus Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, Senhor, louvando e santificando o teu santo nome. Que o Senhor possa estar abençoando a cada família, Senhor, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, meu Pai. Que esse estudo agora, Senhor, possa estar, Senhor, gravado no coração de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor. O que não for falado, o Senhor possa completar no coração de cada um. Obrigado por tudo, perdoe os meus pecados. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Olá a todos, nós vamos hoje com essa tarefa, né, de ensinar, né, dar aula, né, online. Nunca vai ser a mesma coisa, né, porque na nossa classe lá em cima lá, que é a atual campeã, né, da gincana bíblica, somos campeões. É uma classe maravilhosa demais, que todo mundo participa. A gente diz lá que até agora nenhum professor conseguiu terminar a lição, porque graças a Deus os irmãos são muito participativos. Mas nós vamos começar o nosso estudo, irmãos, lendo a palavra de Deus. Aí eu vou deixar escrito aqui embaixo, mas se quiser dar pause para procurar, é no Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Né? Oremos. Grande Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus. Dê-me, Senhor Deus, instrução e sabedoria, Senhor Deus, não minha, Pai, mas de Ti, para que esse estudo, ó Pai, seja alcançado por aqueles que precisam ouvir, primeiramente para mim, Senhor Deus, também. Peço nessa hora, Senhor Deus, o Senhor esteja confortando para as famílias, ó Pai, que estão enlutadas, Senhor Deus, que estão passando por grandes dificuldades. Não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Engajamento solidário. Engajamento solidário. A palavra engajamento vem de engajar, né? É um termo militar. O pastor Eli sabe muito bem, né? Um soldado engajado no exército, ele foi aproveitado, né? Para seguir carreira no exército. E solidário é você se solidarizar, você sentir o outro, sentir a necessidade do outro e você participar. Então, engajamento solidário é você estar participando do sofrimento, da dor, da depressão alheia, da vida alheia, tentando ajudar essas pessoas, né? E a lição começa assim: o coração solidário não é uma escolha
para o cristão é inerente à verdadeira fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus era solidário e nós devemos reproduzir o comportamento de Jesus. Jesus, sendo Deus, se preocupou, né, com todos que chegavam até ele, estrangeiros, prostitutas, judeus, galileus, não tinha nacionalidade, não tinha raça, não tinha credo, não tinha nada. Mas ele se preocupava com todos, né? Uma vez alicerçada nele e em sua pessoa e em seus atos, percebemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Negligência e indiferença, elas são muito sinônimas. É aquela pessoa que não tem empatia pelo outro, que não se incomoda pela dor do outro. É como se aquela pessoa fosse invisível aos olhos da pessoa, né? A pessoa está na sua e não vê, não se preocupa com a realidade alheia, né? E impiedade já é pior ainda, porque a pessoa passa a fazer, a impetrar atos contra outra pessoa de maldade. Então isso não faz parte de quem segue Jesus. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Agregar de maneira empática. Você tem empatia, você se pôr no lugar do outro. É basicamente isso. Agregar pessoas, mas com o intuito de empatia, de se pôr no lugar do outro, né? E a lição continua. Nós vamos pular essa pequena parte aqui. Eu acho muito importante, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento é tudo, irmãos. É andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, né? Ter os mesmos modos operando de Jesus. Procuramos entender Jesus em seu majestoso ato solidário. O que motivou? Contra o que lutava? De que maneira o fez? Quem tem que entender isso aqui. O que motivou Jesus a ser solidário com as pessoas? Né? Contra o que lutava? E isso é importante nós sabermos também, que você vai tomar uma atitude de ajuda, você vai tomar uma atitude de engajamento e solidarizar com os outros, você vai encontrar oposição, pode ter certeza que vai. E de que maneira fez? Qual foi o modo que Jesus fez? Né? Que maneira, qual modus operandi que ele usou para alcançar as pessoas? Né? A motivação da ação solidária, primeiro ponto aqui, amor. Muito forte. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma de sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e, pelo isolamento, redescobrimos a carência que temos de convivência física. O pastor Mateus Dutra Rebelo, eu não pesquisei sobre a vida dele, mas parece que é de uma cidade grande. Em cidade grande, irmãos, muitas pessoas saem de madrugada para trabalhar e chegam à noite, a maioria delas. E quem está nessa porta aqui não conhece quem está nessa porta aqui. Pessoas moram dividindo parede, mas não sabem o nome, porque eu já passei por isso, quando eu tive pouco tempo morando lá, e não sabe sequer o nome do vizinho de porta. Nem um bom dia. Não se veem. Então, nessa pandemia, principalmente para as pessoas que moram nesse tipo de ambiente, está sendo um grande ensinamento. Quem é meu vizinho? Que família é essa que mora do lado da minha casa, né? Então, está redescobrindo a convivência física, que estava sendo tomada pela convivência digital. As pessoas estão convivendo de maneira muito mais através das redes sociais e através de aplicativos de celular do que às vezes convivência de um jantar na mesa, de um almoço na mesa, de comer uma pizza junto, esse tipo de coisa. Né? Mas realmente é necessário se isolar? É a pergunta, né? Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu. E esse debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para a proposta da nossa reflexão, saber quem tem razão, não é relevante. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, mas sim o amor que decidimos oferecer.
Sabemos que política pública, né, no mundo normal, no mundo material que nós vivemos, né, ela tem outros interesses muito mais financeiros, egoístas, né, do próprio político lá, de quem ordena as coisas, do que necessariamente o amor. Se nós lermos a 1 Crônicas 29, de 1 a 9, nós vamos ver um político que fez por amor, que é Davi, que tirou do seu tesouro pessoal e deu todo o ouro suficiente, a prata suficiente para a construção do templo. Deu madeira, deu bronze, deu pedras preciosas, deu tudo. E o povo louvava a Deus porque era necessário. E ele não pôde construir o templo, mesmo assim não pôde construir o templo, mas trabalhou em prol do coletivo, em prol do povo, né? E às vezes as decisões políticas, mesmo diante de uma pandemia, sabendo que vai morrer muita gente, elas são motivadas muito mais por ideologia, por interesses, às vezes, de grandes corporações, nós estamos vendo aí, interesses financeiros escusos, ganhar muito dinheiro, mesmo que perca muitas vidas. Infelizmente, esse é o mundo que vivemos e esse é o mundo que está perto do fim. Esse é o mundo que está perto do fim. Ao ler Mateus 24, Mateus 23, principalmente Mateus 24, a gente vai vendo as coisas acontecendo bem de acordo com o que está acontecendo agora. E continuando, diz assim: esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? A pergunta que fica é essa. A igreja, por exemplo, eu conheço várias igrejas que estão funcionando normalmente, não fecharam na pandemia. Então é um risco que se corre, né? Eu também era muito a favor da igreja não fechar, mas é a grande questão aqui que o pastor Mateus diz aqui. Será melhor, às vezes, errar por exagero de cuidado do que pela falta dele, né? E no terceiro parágrafo, assim: por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. O texto de Filipenses diz assim: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo de 6 ao versículo 7. Ato extraordinário, amor inigualável. Irmãos, a motivação de Jesus é algo que deixa a gente muito temeroso. Eu fico aqui um termo teológico que ensino no seminário, que é a kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. Jesus esvaziou-se de si mesmo para tornar-se humano. É muito difícil explicar isso, porque Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Então é algo muito difícil de explicar assim numa lição. Mas sendo Deus, sendo quem ele era, esvaziar-se e tornar-se humano, como eu, como você, sentia as mesmas dores, o mesmo calor, o mesmo frio, padeceu o que padeceu. Tudo isso por amor a mim e a ti, que não somos merecedores, mas ainda assim reconhecemos, pior do que isso é amar por aqueles que vão rejeitá-lo. E ele fez isso por todos. Olha só, então isso é algo que deveria causar em nós um grande assombro, como diz Pink. A W. Pink diz que quanto mais se conhece de Deus, mais tem que se causar em nós um grande assombro de Deus ser quem ele é e de nós ser quem nós somos. De ser quem ele é, ainda nos amar e nos perdoar todo dia, toda hora pelo que nós somos. É de causar assombro mesmo. E esse amor de Deus, e a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, nós não somos nem merecedores da contrapartida, porque ele nos amou primeiro. Ele deu o sacrifício primeiro. O homem caiu e ele arquitetou todo um plano de salvação em que ele seria o sacrificado. É muito interessante isso é muito forte. No contexto 2, ainda no finalzinho diz assim: esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos da maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. Eu lembro muito de missões aqui, como está sendo difícil missões nessa época. Como às vezes as contribuições estão caindo, porque a renda está caindo, os empregos estão sendo perdidos, não é? Está sendo muito difícil fazer missões nessa época. E muitas das vezes o missionário, ele é mandado para o campo e às vezes ele tem que dividir o prato de comida dele com o que não tem. Isso são missões.
Isso é fazer, isso é levar pão, isso é levar a palavra, mas levar pão também, né? E é muito difícil numa época dessa, né? Ponto 2. O contexto da ação solidária, ou a morte iminente. Qual é o contexto? É a morte que está por vir. Nós estamos falando de Jesus. Jesus ensinou tudo que tinha que ensinar em 3 anos, porque ele sabia que a morte estava por vir, então ele tinha um prazo. Mas nós não sabemos qual é o nosso prazo. Nós temos também que fazer tudo de acordo com a morte iminente. Tantas pessoas estão partindo desse mundo de maneira tão abrupta, tão rápida, que a gente nem imaginava. As pessoas estão indo e fica aquela lição para nós: o que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Né? Talvez a nossa grande pergunta dessa parte da lição aqui. Nós estamos diante de uma proliferação em escala mundial de um vírus pelo qual não temos uma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. Tal como o sarampo, tal como a varíola, tal como a varíola já estava até erradicada, né? Tal como o sarampo, tal como a coqueluche, tal como a rubéola, né? Já tem vacina. A reclusão é para a preservação, manutenção da saúde e sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida. Em especial aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. E aí vem aquelas questões: você concorda ou não com o isolamento social? Eu penso que é impossível fugir de um vírus. Talvez adiar. Fugir de um vírus, como é que se foge de um vírus? Nós lidamos, querendo ou não, nós lidamos com cartão de crédito, nós lidamos com dinheiro, nós lidamos com muitas coisas. E no supermercado, por exemplo, coisas são manuseadas, a pessoa às vezes pega lá aquela fruta, não quero essa fruta, aí vem outro, pega a fruta, e vem outro, pega aquela fruta e leva. A fruta foi manuseada por várias pessoas, então é muito complicado. Mas que o distanciamento social, essas coisas, é bom para evitar, talvez, uma superpopulação de pessoas no hospital. Mas principalmente aqueles que são mais vulneráveis. Nossa realidade espiritual é semelhante também. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena aos mais suscetíveis à morte. E todos somos parte desse grupo de risco, mais agravada por se tratar de a condenação eterna. Podemos concluir também uma coisa aqui. Todos nós somos suscetíveis ao vírus. E eu acredito que todos nós vamos, de uma hora ou de outra, passar por ele. Eu, por exemplo, acho até passei, não sei. Eu acho que sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma imunidade muito alta e não tenho nenhuma comorbidade. Que eu saiba, só sobrepeso, obesidade, mas o resto não tenho pressão alta, não tenho diabetes ainda, não tenho nada disso. Não tenho problema de rins, não tenho problema respiratório, não tenho alergia. Então, eu sou propenso a pegar o vírus e morrer? Sou. Mas acontece que eu tenho muito menos chances de uma pessoa que tem os pulmões já debilitados, passa por tratamento de câncer, que tem a pressão alta, que tem... Então, essas pessoas têm muito mais facilidade. Então, aqui a revista fazendo aqui uma comparação. É o pecado e o vírus. Quem é mais suscetível ao pecado? Quem tem vícios. Quem tem, já tem uma vida regressa no pecado. Quem faz do seu corpo não morada do Espírito Santo, mas morada do pecado. Principalmente quem não aceita Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. Então essas pessoas são muito mais suscetíveis ao pecado e até morrer no pecado. Tá? O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que um homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Quem é que pode, né? Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Aqui está falando da vitória final de Cristo. Onde vai estar a morte perto daqueles que estão com Cristo? Não vai existir mais. O seu aguilhão será quebrado. Ela vai ser jogada no lago de fogo e enxofre, figura figurada, vai ser lançada junto com Satanás, junto com os seus demônios, e junto com aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo.
será lançada ali e ela não vai mais existir para aqueles que estiverem em Cristo. Essa reviravolta radical de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor, né? E com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte, quando o isolamento é do coração, perdão, vou ler o ponto aqui. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Existe forma de morte? Eu conheço dois tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. Jesus é a cura tanto para uma quanto para outra. A morte física, nós vamos passar por ela. Mas com Jesus, não vai ter nenhum efeito sobre a nossa alma, o nosso espírito. E a morte espiritual, ela não vai ter nenhum efeito mesmo sobre nós. Porque Jesus é a resposta. É a cura. Ponto 3, ação solidária, autossacrifício. Autossacrifício. Como diria a nossa ex-presidenta, né? O autossuicídio de si mesmo. Perdão, irmãos. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Né? No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco o seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu mundo quase nada. Porque naquele episódio da viúva pobre, que está descrito aqui na frente, aquela viúva deu o seu sustento para a obra de Deus. Ela sentiu que aquilo ali, ela tinha fé para aquilo e deu aquele quadrante que fala, é 1/16 avos de um denário. Uma coisa valia nada, assim. Nem sei se compraria um pão da época, nem sei. Mas é assim, valia 16 partes de um denário. Um denário já era como um dia de serviço, então naquela época a pessoa não ganhava bem. Então era algo bem pouquinho mesmo. Mas Jesus, observando aquela viúva, disse que ela deu mais do que dos outros, que os outros colocavam grandes quantias, mas colocavam daquilo que sobrava. Então quem deu mais? E o episódio aqui embaixo vai falar do quantitativo e do qualitativo. Esse mês se passou, eu tenho que ter cuidado para não falar nomes aqui, porque esse vídeo do YouTube ele fica aqui toda a vida. Você ou eu, qualquer um pode acessar esses vídeos aí daqui 4, 5, 6 anos, que vai estar lá, vai estar na plataforma e pode ver quantas vezes você quiser. Mas eu fui incumbido de levar uma pessoa, um paciente, e junto com a sua mãe. Mas aí me disseram, vai na Secretaria de Promoção Social e busca uma cesta básica e entrega, porque ela está precisando muito. Ela tem 4 filhos. Bom, fui lá, peguei a cesta básica é uma cesta básica de 5 kg de arroz e 1 kg de feijão. Você vê o tamanho da cesta básica, né? 1 kg de macarrão, um óleo, um pozinho de café. É uma mini cesta básica. Mas, para quem não tem nada, é algo muito bom, muito... Tá. E eu cheguei lá com aquilo e foi uma festa. Olha só, irmãos, eu fiquei, assim, emocionado. Porque a filha dela olhou e disse, mãe, agora nós temos pó. E caramba, a pessoa querer tomar uma xícara de café e não ter pó. Olha só o valor que às vezes nós não damos as coisas nossas. E ela disse, Luciano, graças a Deus que você trouxe essa cesta básica para mim, porque agora eu vou poder dividir com outro aqui do lado que está sem nada. Eu fiquei, meu Deus! E ela não é cristã, ela é espírita. Eu fiquei pensando, que testemunho é esse? E que muitos de nós, nessa pandemia, estamos enchendo nossas casas de álcool em gel, de álcool 92, 70, para proteger, chegar no mercado e comprar tudo que tem lá, igual a senhora fez aqui na cidade. E eu falei, gente, olha isso. O que adianta eu comprar um caminhão de álcool em gel para proteger a minha casa com esse exagero todo? Se eu tiver que pegar, eu vou pegar essa coisa. Enquanto essa pessoa não tem dinheiro para comprar o álcool, mas quer dividir a sua cesta com o outro do lado. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é que é oferta qualitativa. Isso é que é oferta de qualidade. Não é quantidade. Aqui está falando aqui do episódio do qualitativo e do quantitativo.
Que Jesus nos ensina que em seu universo a efetividade não está relacionada ao quantitativo, e sim ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas às ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. Houve um fato numa igreja que eu fui membro antes da Surubi, que era interessante. Na época, a arrecadação da igreja era em torno de R$ 1.600. Eu agora não estou recordando quanto era o salário mínimo da época, mas a igreja votou para que o pastor passasse a ganhar de 1 para 1,5 salário mínimo. Convenhamos, né? Nada demais, né? Mas desses R$ 1.600 de dízimo que a igreja arrecadava, R$ 1.000 era de um irmão só. Ele era bem abastado. E ele foi contra, ele falou, se vocês aprovarem isso, eu saio da igreja. Olha, irmãos e amigos. E a igreja, e agora? Muitas pessoas pensaram com a fé de um grão de mostarda ou nem essa. Não, peraí, não podemos perder o irmão fulano, porque o irmão fulano é o irmão que segura as contas da igreja. Aí o pessoal votou e ganhou a proposta de passar o salário do pastor na época de 1 para 1,5 salário mínimo. E o irmão saiu da igreja, cumpriu sua palavra e saiu da igreja. Vocês acreditam que a arrecadação da igreja aumentou? Passou de 1.600 para 1.700, no outro mês estava em 2.000. Vai explicar. Vai entender. E com isso, várias pessoas foram chegando para a igreja. A igreja de pouco tempo, de 28, 29 de crentes que nós tínhamos na época lá, passou para mais de 50 e hoje tem muito mais do que isso. Mas pensa bem, o que é a oferta qualitativa e o que é a oferta quantitativa para Deus? Eu estou dando testemunho aqui de verdade para vocês, aconteceu isso mesmo. Então não é só na Bíblia, não. Nosso Deus continua agindo, tá, irmãos? Não é só na Bíblia, não. No terceiro parágrafo diz assim, quarto parágrafo. Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo. O quanto fazer ou não será suficiente? Nesse campo haverá divergências. Engajamento solidário que precisamos não observa opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao alcance. Não é fazer tudo o que está ao seu alcance, é fazer o que dá para fazer. Por exemplo, há uma diretriz que você tem que usar máscara, luva, capote, se lavar com álcool gel, de 3 em 3 horas, sei lá quanto tempo. Às vezes você não tem condições para isso. Você faz o que dá para você fazer. Tá? Porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que queira preservar. Qualquer coisa que esteja ao alcance. Entendeu? Não é fazer o que não está ao seu alcance porque o governo está mandando, ou a Organização Mundial da Saúde, ou quem quer que for. Mas você fazer o que está ao seu alcance. Isso também serve para o Evangelho. Você talvez não vai conseguir pregar com um grande pregador, mas você pode testemunhar com o seu comportamento, com a sua vida. Às vezes até sem palavras, mas você pode fazer muita coisa em prol do outro, em prol do seu vizinho. Nessa época de pandemia, então, tá bom para dar testemunho. Tá bom mesmo para a gente falar e para as pessoas verem em nós diferença. Né? Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que ela demonstre que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro. E aí eu queria ressaltar um ponto aqui, irmão, sobre a igreja aberta e a igreja fechada. Outro dia eu mandei um vídeo no grupo que eu tenho aqui de alunos e ex-alunos do seminário, fui duramente criticado porque a minha igreja está fechada e várias igrejas lá, onde eles moram, está aberta. Fui bem criticado, fiquei até bem chateado, mas eu fiquei pensando numa coisa aqui. Eu não tenho o direito de julgar a igreja que está aberta. Se for da vontade de Deus, eu vou estar lutando contra Deus. Mas eles também não têm o direito de julgar a igreja que está fechada. Porque se a igreja está fechada aqui, Deus está sempre no controle da história. Ah, não, vocês vão ver no final, vão ser cobrados. Que sejam cobrados. Mas como que nós vamos abrir a nossa igreja aqui na nossa região sozinha e sermos responsáveis às vezes, um aumento, por exemplo, de contágio?
de repente nós não seremos o motivo do aumento de contágio. Mas se nós abrirmos nossa igreja e acontecer isso, vamos dar um péssimo testemunho. E ao invés de nós darmos um bom testemunho, vamos dar dando um péssimo testemunho. Então eu não tenho direito de julgá-los, mas também nós não podemos ser julgados nem criticados, não, ué. Se Deus está fazendo, se é da vontade de Deus, eu que não quero estar contra Deus, né? Nós estamos aqui para cuidar um do outro. Virando a página, irmão, já partindo para o final aqui no quarto ponto, o vídeo não ficar muito longo. A igreja primitiva, um caso concreto de amor, um caso concreto de engajamento solidário. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nessa pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa, o quanto precisamos de contato físico, o quanto nos faz falta a liberdade. Eu tenho que dar um testemunho meu que eu estou tendo mais saída de casa do que em casa durante a pandemia. Enquanto eu estava no ano escolar, eu estava em casa todo dia, agora nem sempre. Né? Domingo, segunda-feira, agora eu vou estar no Rio de Janeiro de novo. Então eu estou trabalhando mais do que antes. Mas para quem estuda, para quem tem a sua rotina de escola, todo dia está estudando, ficar em casa está sendo muito difícil. Ou difícil tempo de se adaptar, né? Mas está muito complicado, sim. É muito didático para nós percebermos que a saída dessa crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo de um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Tomara, se todos os nossos políticos, não só do nosso município, estado, país, mundo, agissem dessa forma, mas infelizmente a coisa não é bem assim, né? A gente lê alguma coisa, a gente estuda alguma coisa aí, a gente vê que a coisa é muito mais financeira, muito mais o poder, a pessoa buscar poder, a pessoa ganhar poder, está muito mais do que pensar no bem do outro, infelizmente. Mas a Bíblia diz que esse mundo que ele jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno, a sepultura. Vai morrer com o maligno, né? É um mundo mau. A igreja em sua gênese no seu nascimento, seu princípio, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E, perseverando em comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, não faltou ação coletiva para lhes suprir as necessidades. A Igreja Solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Então, a Igreja primitiva, ela teve esse papel fundamental na época, de união, de unidade, de cuidado uns pelos outros. Isso impactava muitas pessoas. Nós vemos diversas vezes na Bíblia pregações que angariavam 3.000, 5.000 pessoas. E pregadores iletrados, pregadores que não tinham muita leitura, não tinham nem sequer, talvez não fossem até bem analfabetos, mas que pregavam e pelo testemunho dos de fora as pessoas convertiam. O testemunho dos de dentro da igreja, os de fora se convertiam. Tá? Esse comportamento da igreja não é estanque, reproduz fielmente a ação de Jesus que se fez como um de nós para em nosso meio. Agir pela salvação de todos, cuidou de toda sorte de mazela, com a mesma predisposição, sem medir esforço. Ou seja, a ação da igreja ela foi somente imitar a Cristo. Que Cristo teve todo tipo de situações em seu ministério, todo tipo de crise ele teve em seu ministério, né? E ele se fez como cada um de nós. Então, às vezes, nosso sofrimento, às vezes a gente sofre tanto, a gente questiona-se tanto o nosso sofrimento, mas a gente tem que entender que Cristo já passou por tudo isso, então ele tem a autoridade sobre nós, sobre o nosso sofrimento. Para pensar e agir, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. O importante, irmãos, é a intenção do coração. É a intenção do coração. O amor,
ser aquele agente impulsionador que vai te levar a agir em defesa do próximo, tem que ser o amor. Ele não deve ser em prol de uma coisa, como vamos dizer assim, egoísta. Olha, teve uma vez aqui na nossa cidade que um político teve a cara de pau, vou falar assim, de chegar numa casa onde estava uma família passando por necessidades e tinha, se eu não me engano, tinha acontecido algo que eu nem vou comentar não, para não dar muito enfoque. Mas ele foi lá, fez a live, disse que a família estava precisando disso, a família estava precisando daquilo do outro e tal, que é um absurdo e tal. Acabou a live, montou na moto e foi embora. No carro, não sei, foi embora. Cara bem sucedido, é um político aqui, empresário, bem sucedido. Eu te pergunto, o que impulsionou ele a fazer esse vídeo? Foi o amor? Obviamente que não. Porque, em primeiro lugar, se fosse o amor, ele nem vídeo faria, porque ele expôs pessoas na internet numa situação de miséria, coisa que ninguém quer ser exposto em situação de miséria em lugar nenhum, gente. Isso é uma vergonha para a pessoa. Quantas vezes eu já vi vídeos, como eu vejo o vídeo de um grupo de motos de São Paulo, em que o rapaz chega com a senhora, ela chora compulsivamente, de vergonha, mas porque ela está numa situação de vulnerabilidade, e a vergonha porque ela não consegue suprir para sua mãe, para sua filha, aquilo que é o básico, que é a alimentação. Então, o fato de você doar o alimento para a pessoa, você não está fazendo um bem para a pessoa, tem que fazer um bem para você primeiro. Tá? Então, antes de você pegar um celular e fazer uma live, ir para a internet, fazer essas coisas, pense primeiro no amor. O que essa mão faz, essa outra nem precisa saber, não é? A luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte, em relação à vida física e em relação ao pecado também. Tá? O salário do pecado é a morte. Então eles dois andam juntos. O final da vida de pecado é a morte. Então nós devemos evitar todo esse tipo de luta, assim, de dar razão ao pecado, e sim à vida. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. E a gente tem visto crescer, principalmente quem vai para cidades, não precisa ser muito longe não, e próximo mesmo, a quantidade de gente que tem se instalado nesses sinais, vendendo pano de prato, vendendo drops de bala, vendendo pirulito, vendendo água, vendendo laranja, vendendo pocã, pulando na frente dos carros, com malabarismo, com corda, com fogo. Tudo isso, irmãos, para tentar ganhar uma gorjeta para sobrevivência. Aí você pensa assim, mas vai beber, mas vai fumar maconha, vai cheirar não sei o que lá. Mas muitos ali estão ali ganhando a sua vida, tentando fazer alguma coisa, porque a coisa está difícil. Levantamento dessa semana disse que mais de 700 mil empresas fecharam as portas. Não é 700 mil pessoas que perderam o emprego, não. São 750 mil empresas, 750 mil, sei lá quantas famílias que hoje não tem uma perspectiva de a segunda-feira, amanhã, ter um emprego. Pensa nisso. Então, às vezes, o nosso pouquinho pode ser muito para certas pessoas. A gente tem que pensar muito nisso aí. Porque, infelizmente, tem muita gente que se aproveita também, mas tem muita gente que está passando por situações difíceis. E a nossa oração ao Deus do céu é que isso passe logo, porque pode se aumentar muito aí caso de suicídio, pode se aumentar muito, até mesmo caso de Covid, a pessoa está com a imunidade muito baixa. Depressão causa isso na gente, tá? Depressão destrói a nossa imunidade, a gente fica fraco. Então, aquele que tem saúde pode passar a não ter saúde e não resistir a um Covid, a um coronavírus.
coronavírus, o Covid-19. Então é muito tenso isso que está acontecendo. Essa pandemia e suas consequências agora estão causando, talvez causará mais morte do que a própria pandemia. São as consequências dela, né? E por último, a igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. E primeiramente, irmãos, entre nós, entre os domésticos da fé. Nós devemos ter esse olhar criterioso para os nossos domésticos da fé e também para os de fora. E se você hoje tem o seu emprego, se você hoje tem o seu trabalho, se você hoje tem a sua renda, primeiro agradeça a Deus. Depois pense se você pode ou não ajudar quem está precisando, um pouquinho que seja. Agora não é hora da gente pensar talvez em supérfluos. Faz parte. Nós estamos passando essa situação, todo mundo dentro de casa, uma situação muito difícil. Às vezes é bom você ter alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Mas eu olhando essa lição aqui e passando algumas situações que eu tenho passado, trabalhando agora na Secretaria de Saúde, a gente tem visto algumas situações que estão deixando a gente enxergando melhor as coisas, passando a dar valor a pequenas coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus.